Olá, bom dia, tudo bem, gente? Gente bonita, né? Filhas do rei, filha do rei, filho do rei. E aqui nós estamos no dia 5 de julho de 2025, mais uma vez dando continuidade nessa campanha. Eu creio que o Senhor irá ouvir o nosso clamor, ouvir as nossas orações, as nossas petições, né? Porque nós estamos depositando no seu altar. E, gente, eu gostaria de pedir a licença de entrar no teu lar, entrar na tua casa, né? Através desse vídeo, que você seja grandemente abençoado, tá? Te peço permissão para estar me conectando, vamos conectar em fé e em conhecimento simples da palavra de Deus. Amém? E eu gostaria de estar lendo aqui para vocês o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você entrará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Você não terás medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: Ó Senhor, é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Que essa palavra é um salmo que muitas das vezes a gente lê para estar guerreando. E como eu disse, quando a gente entra nessa campanha de 21 dias, né, de Daniel, essa oração que Daniel fez diante de Deus, quando eu estava lá na cova dos leões, e quando, né, o Sadraque, Mesaque e Abednego também, né, na fornalha de fogo, o Senhor livrou. Que nós possamos sermos livres também de todas as potestades do mal, de toda a batalha espiritual que nós temos às vezes passado, né? E que toda flecha maligna, que toda palavra amaldiçoada, que todo embaraço, que todo mal que tem tentado nos entristecer, que caiam por terra, né? Então, a nossa batalha, ela é contra as potestades do mal, né? Não é contra a carne, não é guerra que a gente fala batalha, o pessoal logo pensa que é pegar a faca e matar, e aquela guerra que já teve várias guerras aqui em nosso país. Mas não é essa a guerra, é a guerra espiritual, e ela nós precisamos vencer, porque Satanás, ele não brinca de ser, né, o mal da história. Ele é realmente. E ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E a maior área que ele tem afetado hoje em dia é a emocional. Porque se a gente não tiver uma estrutura emocional, a gente não consegue vencer nenhum mal. E aí, nesse século deste mundo,
que estão vindo as doenças, né, que são a ansiedade, são as depressões, pessoas né, homicidas porque não têm aguentado, suportado coisas às vezes, né, tão pequenas para uns e grandes para outros, porque, né, se a gente se colocar no lugar, a gente não podemos a nossa régua medir a dor do outro, né? Nós não temos esse domínio, então a gente não tem como saber. Ontem mesmo queria falar para vocês um breve testemunho. Estava, né, diante dessa campanha, como eu disse, aí já começa a ter os elevantes do inimigo contra a nossa vida, trazer a fraqueza, para desistir, porque é o primeiro sintomas que nós sentimos, que nós pensamos em desistir. Então, ontem eu chorei, nossa, eu estava na presença do Senhor, assim, de manhã, né, com vocês fiz a oração, tenho feito o jejum também, e aí, de repente, aquela aflição, aquela tristeza, que parecia que eu ia morrer, parecia que tudo tava, meu corpo, minha cabeça doendo, parecia que eu ia dormir e não levantar mais, né? Falei, nossa, meu Deus, eu preciso terminar essa campanha, Senhor, me dê forças, e ali olhando. Aí, de repente, eu deixei o dia inteiro, precisava resolver uma situação, eu tô tentando colocar o meu carro de novo no seguro, e aí o rapaz, já tenho uns 3 anos que eu tô com esse mesmo rapaz, que ele veio para mim essa parte do seguro do carro. E ele veio novamente, porque, né, tá para vencer, ele já mandou a mensagem antes. Pensa, gente, né, eu não resolvi esse problema do seguro. Deus usou a vida dele para falar comigo. Às vezes Deus usa pessoas que você nem imagina para falar, mas que ele está diante na brecha e fazendo a vontade de Deus. Quando ele sentiu, você vê como a busca que às vezes o mundo espiritual, e então a gente estava resolvendo algo aqui material, que nós precisamos resolver as coisas dessa terra mesmo, quando de repente ele mandou mensagem. Quando ele mandou uma mensagem, ele falou para mim que o Senhor me amava muito. Aí começou a falar, falei, nossa, né, é estranho e não é, mas eu sabia que o Senhor estava falando ali, mas ele começou a dizer umas palavras que não provinham dele, só ele sabe, só eu e Deus sabia, né, do meu particular com ele. E ali ele começou a falar, comecei a chorar, 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 e ali aquele choro, aquele desespero, parece que eu ia desmaiar de tanto tristeza, né? E era assim como Daniel se sentiu, triste, né? Aquela tristeza, e aonde que eu fui me acolher, pedir né, a minha bênção, né? Elevo meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro, como diz o salmista, né? Eu gosto muito desse Salmos, porque diz muito também sobre a gente, porque na hora tem coisas e tem situações que não tem como a gente fazer nada, resolver nada, é só o Senhor, é só Ele para nos trazer o socorro naquele momento, né? E aí a minha alma aflita e minha alma abatida e aflita, e ele veio com refrigério. Quando ele mandou um louvor, gente, sem brincadeira, no final da ministração no louvor, você acredita que ele falou do nosso propósito como do Daniel na cova dos leões e os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, E aí, pessoal, ele começou a dizer aquilo, né? A palavra dessa campanha que a gente está dizendo, né? O louvor estava dizendo justamente isso. E eu fiquei assim, encafada, sabe? Falei, nossa, Deus conhece a gente mesmo, né? E às vezes vem coisas que, de repente, às vezes tá tudo bem no seu trabalho, tá tudo bem na sua casa, tá tudo bem com seus filhos, tá tudo bem com seu marido, tá tudo bem com sua família, tá todo mundo saudável, ninguém passando por lutas nenhumas, né? Vamos dizer assim, é por cima. E quando de repente vem aquela tristeza que a gente não entende, né? Uma tristeza e vem à tona tudo que você já sofreu e de repente você guardou, acumulou e não sabe pôr pra fora, não sabe qual motivo, né? Falar, ai, nossa, tô triste hoje eu não tô afim, a gente levanta sem vontade de fazer as coisas, né?
E aí foi isso, e Deus cuidou de mim. Deus olha, Deus, só Ele sabia da minha intimidade com Ele, né? E do propósito, né? Das minhas orações. Então não tinha como aquele rapaz saber. Mas ele veio e falou. Então é assim que o Senhor nos vai cuidando. De repente eu tô falando uma palavra aqui, ou uma coisa, e de repente você... é algo que você tá vivendo também, né? Então, que nós possamos unir essa fé, né? Pega seu caderno, vamos estar orando. Vou colocar um somzinho aqui, o seu pedido, ó, meu caderno, gente, de ouro, vai ser, né, no céu. E vamos lá, conectar nossa fé e conhecimento na simplicidade do Senhor. Amém? Vou pôr um fundo de música aqui para nós orarmos.